Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa semana de aulas, de matemática. Eu sou a Amanda e nós vamos dar continuidade sobre o assunto de geometria plana. Na semana de geometria plana, nós vimos um pouco sobre quadriláteros, triângulos e também sobre círculos, né? E eu acabei ficando devendo uma aula para vocês sobre a continuidade dos círculos, né? Nós vimos que os círculos não são considerados polígonos porque eles não possuem lados. Então, aqui nós vamos dar continuidade e vamos relembrar algumas coisas também do círculo. Bom, a gente sabe que o círculo ele é totalmente diferente da circunferência. Por quê? Porque o círculo é tudo aquilo que está dentro da circunferência. A circunferência ela é somente aquela linha que delimita o perímetro, né? Todo aquele espaço dentro dela, que é o nosso círculo. E no círculo, nós temos também a corda, o diâmetro e o raio. A corda de uma circunferência é o segmento que possui duas extremidades pertencentes à circunferência, igual nós vemos na figura. Ou seja, ela corta a circunferência em duas, porém, ela não passa pelo centro, porque quem vai passar pelo centro é o diâmetro, cortando ela de uma extremidade à outra em duas metades iguais. Já o raio é a metade desse diâmetro, ou seja, o diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, a corda, para fixar bem, ela corta a circunferência em duas partes, porém não passa pelo centro. Então, as suas partes são diferentes. Para cortar a circunferência em duas partes iguais, nós usamos o diâmetro, que corta de uma extremidade à outra, passando exatamente pelo centro. E o nosso raio é o que parte do centro até a ponta da nossa circunferência, que é a metade de um diâmetro. Arco de circunferência e semicircunferência. Dada uma circunferência qualquer e dois pontos A e B, que não podem ser extremidades de um diâmetro, chamamos de arcos o conjunto de pontos que pertencem à circunferência que estão entre A e B. Também é um arco o conjunto de pontos que estão entre B e A. Ou seja, se nós cortarmos essa circunferência em duas partes, que não esteja passando pelo centro, nós vamos ter duas semicircunferências, dois arcos no caso, né? Então, nós vamos chamar os dois pontos de A e B. Então, nós temos, por exemplo, aqui nessa imagem a seguir, nós vemos aqui o arco da circunferência. Nós temos dois pontos, A e B, não necessariamente passando pelo centro. E essa parte azul nós vemos o arco menor. Já a parte em vermelho, nós vemos o arco maior. Para ser uma semicircunferência, nós teríamos aí que cortar a nossa circunferência em duas partes iguais, ou seja, pegar o nosso diâmetro e cortar a nossa circunferência ao meio. Setor circular. Usualmente podemos chamar o setor circular de fatia de pizza, pelo menos pelo seu formato, né? Parece muito com a fatia de pizza. O ângulo θ é chamado de ângulo central. Observe que sempre temos dois setores circulares, um maior e outro menor, ou seja, o lado maior é essa parte azul que nós vemos nessa figura, e o lado menor, obviamente, é nessa parte cinza. E para calcular esse setor, nós utilizamos essas seguintes fórmulas. A área do setor é igual ao ângulo vezes π vezes raio ao quadrado dividido para 360 graus. Ou a área do setor é igual a lado vezes R, que é o nosso raio, dividido para 2. Então, assim, pessoal, para a gente poder calcular, utilizando uma dessas fórmulas, nós vamos ter que ficar atentos à questão. Caso a nossa questão não dê o valor do nosso arco e dê os nossos graus, então nós vamos usar a nossa primeira fórmula. Nós vamos substituir aí o valor do nosso ângulo na nossa fórmula e multiplicar pelo nosso raio ao quadrado e também pelo π, que o π a gente sabe que ele é uma constante, ou seja, ele não muda, equivale a 3,14. Já se nós não tivermos esse ângulo e sim o valor do nosso arco, nós vamos simplesmente usar a nossa segunda fórmula, que aparentemente é um pouco mais fácil.
Bom, e aqui a gente vê um pouco sobre a equação da circunferência, né? Então, dizemos que a circunferência é uma seção cônica, pois é obtida pela interseção de um plano com a superfície lateral de um cone. Além disso, a partir da geometria plana, sabemos que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes de um ponto dado, onde a distância é o raio da circunferência. A expressão abaixo apresenta a equação reduzida do centro, perdão, A, B e raio R maiúsculo. Então, aqui abaixo a gente vê essa equação, né, a nossa fórmula, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso aqui a gente pode ver também que seria nosso teorema de Pitágoras, né? E nosso a ao quadrado, b ao quadrado igual a c ao quadrado. Porém, o nosso a e o nosso b ao quadrado estão entre parênteses. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo e a gente vai ver. Bom, e aqui a gente tem um exemplo, né, que diz o seguinte: determine a equação de circunferência de centro com o ponto 1 e 2 e raio 3. Abaixo nós temos a resolução com a fórmula que nós vimos anteriormente. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, beleza? Então, aqui nós temos que 1 é o nosso a e 2 é o nosso b. Então, substituindo isso na fórmula, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, tá? Essa aqui seria a nossa resolução apenas para de substituição da nossa fórmula, tá? Para a gente poder visualizar quando pedir uma questão, como que a gente identificaria aí a nossa equação. Bom, pessoal, aqui a gente tem outro exercício, tá? Para a gente poder entender ele um pouquinho melhor, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, tá? Então, aqui diz o seguinte: determine a equação da circunferência que tem o diâmetro AB tal que A é igual a 2, 4 e B é igual a 6 e menos 2. Esses são os pontos da nossa circunferência, tá? Então, a gente tem aqui o nosso B, ó, 6 e menos 2, o nosso ponto médio, que é o nosso centro da circunferência, que é AB, e aqui nós temos o nosso ponto A, 2 e 4. Então, ilustrando a situação, nós temos que para a gente poder encontrar o nosso ponto A e o nosso ponto B aqui da nossa circunferência, né, no nosso centro, nós vamos pegar aqui a nossa primeira coordenada de A e a nossa primeira coordenada de B. Como elas são positivas, né, nós vamos aqui apenas somar. Então, nós temos que A é o mesmo que 2 mais 6 dividido para 2. Por que dividido para 2? Porque nós queremos apenas encontrar o nosso raio, tá? E não o nosso diâmetro. Que aqui a gente tem que o nosso ponto A do nosso centro é 4. A mesma coisa nós vamos fazer para descobrir o nosso B. Só que a gente vai pegar a segunda coordenada e subtrair pela a segunda coordenada de B. Por que nós vamos subtrair e não somar? Porque aqui a gente vê que é um número negativo e mais com menos é sempre então, menos. Então, aqui a gente vai ter que B é igual a 4 menos 2 dividido para 2. A mesma coisa. A gente vai dividir por 2 porque a gente quer encontrar o valor do nosso raio. Então, a gente tem aqui que o nosso B é igual a 1. Beleza, nós já encontramos aqui o valor do nosso centro, que é o ponto 4 e o ponto 1, A e B. Então, para descobrirmos o nosso raio, nós vamos jogar aqui na fórmula de Pitágoras. Aqui já está resolvido, mas é simplesmente a gente jogar tudo dentro do Pitágoras, que são os nossos valores que nós temos aqui, e depois tirarmos a raiz dele, tá? Então, somando tudo isso daqui, raiz de 4 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 4 ao quadrado é igual que o nosso raio é raiz de 13, beleza? E aí a gente vai substituir na fórmula que a gente viu anteriormente. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então a gente já descobriu aqui o nosso ponto central, né, o nosso ponto médio,
E também nós já descobrimos o nosso raio. Então, substituindo o nosso A daqui e o nosso B aqui, elevando tudo ao quadrado, também temos o nosso raio. Substituindo assim, nós temos que a nossa equação dessa circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raiz quadrada de 13 ao quadrado, ok? Então, aqui a gente vai ter que b é igual a 4 menos 2 dividido para 2. A mesma coisa, a gente vai dividir por 2 porque a gente quer encontrar o valor do nosso raio. Então, a gente tem aqui que o nosso b é igual a 1. Beleza, nós já encontramos aqui o valor do nosso centro, que é o ponto 4 e o ponto 1. A partir da equação reduzida da circunferência, podemos escrever outras duas expressões que indicam quando um ponto está dentro ou fora da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual ao raio ao quadrado, que representa todos os pontos do plano que estão dentro da circunferência, ou seja, que eles são menores ou iguais ao raio, tá? Já y menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior ou igual ao raio ao quadrado representa todos os pontos do plano que estão fora da circunferência, ou seja, cuja distância do centro são maiores ou iguais que o raio, tá? Os nossos pontos têm a distância do centro da circunferência maior ou igual ao nosso raio. Bom, e aqui nós temos posições relativas entre as retas e a circunferência. Nós vemos aqui a reta R1, que seria essa aqui, que está dentro do nosso círculo, que seria a nossa reta secante, que nós vemos aqui que esse ponto A e o nosso ponto B pode ser chamado de corda. Então, ela passa aqui cortando a nossa circunferência em 2 pontos, mas não passa pelo centro, tá? A nossa reta R2 é a reta tangente à circunferência, ou seja, ela toca na nossa circunferência, mas ela não passa por dentro do nosso círculo, nem da nossa circunferência, tá? Ela simplesmente toca ali é, a nossa circunferência nessa linhazinha. Ela não chega a entrar dentro da circunferência, tá? E aqui nós temos a nossa reta R3, que é essa que está totalmente fora, que é chamada de reta exterior à circunferência, tá? Então, ela não tem aí uma ligação direta com a nossa circunferência, assim como as outras duas retas que nós vimos, né? A R1 e a R2. A R3, ela está totalmente fora. Bom, pessoal, assim como as retas, nós também temos circunferências com as mesmas características das retas, tá? Então, nós vemos aqui a circunferência secante, que ela corta somente um pedaço da circunferência maior, né? Note aqui que é o ponto A e o ponto B, ou seja, nós temos aqui outra corda, né? Por mais que seja uma circunferência, nós também temos uma corda aqui. Nós temos a reta tangente exterior, ou seja, ela toca aqui, uma circunferência toca na outra, apenas essa linhazinha, vê que ela não tem uma introdução na outra circunferência, igual nós temos na secante, e ela está exterior, ou seja, ela está fora da circunferência. Já aqui, ela tangencia a nossa circunferência, mas pela parte de dentro, ou seja, ela toca aqui, né, a nossa circunferência, mas ela está dentro, então ela é tangente interior, porque ela está no interior da nossa circunferência. E nós temos também aqui a nossa circunferência exterior. Então, ela não toca a nossa circunferência maior, ela está aqui para lado de fora, elas não têm contato, então ela é exterior. E a nossa circunferência interior, porque está dentro da nossa circunferência. É bem simples, a gente basta analisar aí a posição da nossa reta ou da nossa outra circunferência e para a gente poder identificar o nome. Se a nossa circunferência está dentro, mas não toca na linha, ela é apenas interior. Se ela toca na linha, nós temos que ela é interior e é tangente também à nossa circunferência.
Se ela está fora e não toca, então ela é apenas exterior e não tangencia a nossa outra circunferência. Se ela toca, ela é tangente exterior. E se ela toca a nossa circunferência e ela corta um pedaço da outra, a gente chama de circunferência secante, tá? Uma é secante na outra. Bom, pessoal, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Essa é a parte que eu fiquei devendo para vocês sobre círculos. Nós vimos então aqui um pouco sobre os tipos de reta de acordo com a circunferência e também um pouco sobre alguns tipos de circunferência. Nós também vimos sobre as equações gerais e a equação reduzida da nossa circunferência, tá? Então, vai ter alguns exercícios aí para vocês treinarem e que é para a gente resolver depois. E a nossa aulinha vai ficando por aqui. Então, eu vejo vocês na próxima aula, tá? Um beijo e até a próxima aula.